Nós seguimos estudando a Bíblia e à medida que o estudante avança no seu material, é natural que vão surgindo dúvidas. E aqui, nessa série especial, eu vou agrupando essas dúvidas para tentar, na medida do possível, responder a você. Algumas são dúvidas de antigos alunos meus, algumas são dúvidas bem recentes que surgiram aqui mesmo no canal, e essa é a série, então, Pergunte Aqui. Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Aqui no canal, o foco principal é o estudo continuado, a exposição contínua do texto sagrado, onde eu vou, junto com você, abrir o texto sagrado, num livro, capítulo por capítulo, verso por verso, fazendo toda a contextualização. Mas, nessa série especial aqui, vamos ver então algumas das suas perguntas e o que eu posso lhe ajudar, dentro daquilo que eu sei, a gente conhecer um pouquinho mais do texto sagrado e esclarecer um pouquinho mais dessas dúvidas. Então, eu vou hoje ler aqui algumas perguntas que me foram feitas recentemente e vou, na medida do possível, ajudar você na compreensão. Então, vamos lá. Primeira pergunta, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele é uma figura que aparece na Bíblia, primeiro no Gênesis, como alguém que teve contato com Abraão, o patriarca, e depois dessa história novamente citada lá na frente, na carta aos Hebreus. No Gênesis, nós vemos essa história em Gênesis 14, de 17 a 20, se você quiser conferir depois, né? E em Hebreus de capítulo 6, verso 20, até o capítulo 7, verso 22. Melquisedeque é uma figura sobre quem a gente não sabe muita coisa, tá? Sabemos que ele era um rei, e o significado de rei naquela época e cultura não é necessariamente o mesmo que nós temos hoje, talvez um líder de uma porção bem menor do que nós chamaríamos hoje de um país, e alguém que era ao mesmo tempo sacerdote. Essa figura de rei sacerdote é uma figura incomum, e naquele tempo, só para contextualizar, nós estamos antes da história da lei de Moisés. Então o sacerdócio de Arão ainda não estava instituído. E haviam sim pessoas que exerciam o ofício de sacerdote de acordo com a vontade de Deus. Melquisedeque era um desses, e a própria Bíblia trata dele como uma figura especial, alguém que na sua vida e na sua obra e existência, ele apontava para o próprio Jesus Cristo, que também é rei e sacerdote. É uma das figuras que no Antigo Testamento são pré-figurações do próprio Jesus Cristo. Algumas pré-figurações são mais completas, algumas são mais incompletas, mas são pessoas que têm características que apontam para o próprio Jesus. Melquisedeque era um desses. Não temos dados fora da Bíblia, em livros de história, que nos lancem luz sobre essa pessoa. Apenas sabemos o seu nome, que era um rei de Salém, rei de paz, né? Esse lugar, Salém, era conhecido como lugar de paz, e então alguém que abençoou o patriarca Abraão, e com isso abençoou toda a descendência, tanto a descendência direta de Abraão, quanto aquela descendência espiritual, que somos nós também. Esse é Melquisedeque, não sabemos muito mais do que isso. Outra pergunta, Behemoth e Leviatã eram descrições poéticas do hipopótamo e do crocodilo ou eram outra coisa? Muito interessante. Essas duas figuras, esses dois nomes, aparecem no livro de Jó. Sobre o livro de Jó, eu já tenho aqui no canal um vídeo introdutório na série Textos Antigos, como também tenho do Gênesis, que eu acabei de citar, o livro. São vídeos que eu estou dando apenas introduções ao Antigo Testamento, porque a gente vai demorar um bocado para chegar lá, no estudo, capítulo por capítulo, verso por verso. Mas vamos lá. Behemoth e Leviatã são figuras que aparecem nos discursos finais do livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético, ele é escrito dentro de uma lógica poética diferente da nossa, que nós costumamos fazer rima de sons, e na poética hebraica as rimas são de ideias, e nesses discursos finais o que acontece? De maneira bem resumida, a gente tem vários discursos de Jó e dos seus amigos, e então Deus aparece na cena, e ele também faz os seus discursos para encerrar aquela conversa. E Deus cita uma figura, que é o Behemoth. Muita gente realmente vê o Behemoth como o próprio hipopótamo, por causa de algumas descrições da relação dele com a água, da grandiosidade, né? Muita gente não sabe, mas o hipopótamo é um animal feroz e perigosíssimo. Tem gente que acha aquele bichinho rechonchudo, né? Fofinho. Aquilo é um matador, é um animal realmente muito perigoso. E também aparece o Leviatã. Até o termo Leviatã, depois ele foi apropriado
por outras literaturas, né? Então ele é usado em algum tipo de literatura como um simbolismo para uma figura demoníaca. Não está dizendo que a figura em Jó é demoníaca, tá? É o mesmo nome adotado em outra posição. Ele é usado também para falar de figuras grandes e poderosas, como, por exemplo, o Estado, né? A figura, tem até um livro chamado O Leviatã, que se refere ao Estado. Mas na descrição de Jó, a gente tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, o Leviatã é um animal do qual sai fumaça e fogo das suas narinas, sai fogo da sua garganta, e nós não temos nenhum animal que se encaixe em tal descrição. Então fica a dúvida, o que é aquilo ali? É uma descrição poética, como foi a pergunta que me foi feita? É uma descrição de um ser espiritual? Ou como alguns tentam dizer, pela expressão no meu rosto, você já viu que eu não vou concordar com essa descrição que eu vou passar a seguir, que era uma espécie de um animal biológico no estilo de um dragão que teria existido. Eu não sigo por essa linha porque não tem evidência. E eu sei que muitos cristãos tentam aproximar a Bíblia de algumas coisas que a gente tem hoje na pesquisa científica, e eu acho que isso é um erro grosseiro, e eu vou lhe explicar por que dentro dessa pergunta. Nós trabalhamos hoje modernamente o conceito de verdade como verdade factual científica. Só que muitas civilizações ainda hoje, e civilizações históricas, consideram que há outros tipos de verdade. Se uma história, um conto, transmite valores morais que são verdadeiros, se considera também a história verdadeira. E aí muita gente tenta pegar coisas da Bíblia que são às vezes até poéticas e forçar o encaixe dentro de alguma questão científica contemporânea. Eu acho um erro grosseiro. Nós precisamos ler cada literatura com a finalidade que ela é proposta. Então, o que eu considero no estudo bíblico que são Leviatã e Behemoth? A melhor resposta que eu vou lhe dar é: eu não sei e não conheço nenhuma única literatura séria que afirme que é qualquer coisa. Existem possibilidades. É possível que o Behemoth seja uma descrição do hipopótamo? Talvez seja. Talvez seja. É possível que o Leviatã seja uma descrição do crocodilo? Não. Não há crocodilo que tem fogo na garganta. Não há crocodilo do qual saia fumaça das suas narinas. Talvez seja uma descrição de uma mistura de seres e que Deus estava usando naquele texto apenas para tratar com Jó sobre a diferença entre o pequeno ser humano e o grandioso Deus, criador de todas as coisas. Mas o fato é que nós não sabemos. E eu insisto com isso porque há gente tentando dizer que sabe coisas que não há evidência. Isso é muito triste quando eu vejo cristãos, às vezes líderes, pregadores, tentando forçar a barra. Eu já ouvi até uma história, eu vou relatar para você aqui, porque você pode se deparar com isso. De um certo besouro que seria semelhante a um dragão, porque ele expeliria um líquido a altíssimas temperaturas e que isso seria uma possível descrição. Está errado. Está errado porque biologicamente o que mais se aproxima, e o nome que usam inclusive para esse besouro, é um animal que sim, ainda que ele tenha a capacidade de expelir líquido quente por uma reação química, em nada se aproxima de algo que possa gerar chama ou grandes, graves queimaduras. Segundo o que eu me recordo, a temperatura chega ali até 70 graus. Só para você ter uma noção, a água ferve a 100 graus, a gente toma chá normalmente a 80 graus, então não vamos por esse caminho, tá? Então, Leviatã e Behemoth, nós não sabemos exatamente o que são, sabemos a finalidade. A finalidade daquele discurso de Deus era mostrar para Jó que ele estava tentando falar sobre coisas que ele não compreendia, o que Jó mesmo fala mais tarde e admite, e com isso tem uma reconciliação com a verdade. Quem eram os Néfilins? Pergunta muito interessante, eu gosto muito desse tema. Aliás, todas as perguntas são interessantes, né? Eu acho que pergunta ruim é aquela que não é feita. A pessoa fica lá com a dúvida. E também tem aquela pergunta que não é uma pergunta. Tem gente que faz perguntas
só para tentar derrubar o outro ou afirmar suas teses. Aqui eu estou lidando com perguntas honestas. Néfilins. Gênesis 6, versos 1 a 4, nós lemos lá antes do dilúvio uma história e eu preciso aqui dar contexto para lhe ajudar a entender o que lá acontece. Bom, os seres humanos estavam vivendo sobre a Terra e haviam dois grandes grupos, como sempre há. Aqueles que andavam com o Senhor Deus, segundo os seus preceitos, e aqueles que andavam segundo as suas próprias ideias e suas inclinações pecaminosas. Ao longo da Escritura Sagrada, nós vemos a expressão filhos de Deus sendo aplicada, claro, muito mais no Novo Testamento, mas sendo aplicada a pessoas que caminham com Deus. Então, lá no Antigo Testamento, surge um momento em que os filhos de Deus, eles olham para as filhas dos homens e veem que elas são belas, e eles vão e têm relações sexuais com elas e têm filhos, que são os Néfilins, que eram os gigantes da antiguidade, os poderosos. E aí tem uma leitura bem recente, mas ela é bem recente mesmo, não tem 200 anos, dizendo que os Néfilins eram seres híbridos entre anjos e homens. E aí essa interpretação tem muitos erros. Vamos por partes, então. Primeiro, seria necessário que os anjos tivessem sexo, e que tivessem sexo biológico capaz de procriar. Seria necessário que só nessa passagem das Escrituras a expressão filhos de Deus se referisse não aos seres humanos que andam com Deus, mas a seres angelicais. Seria necessário que seres angelicais não demoníacos estivessem fazendo atos contrários à vontade de Deus. Tá vendo a quantidade de problema? E tem outros também, mas vou resumir para responder. Os Néfilins eram seres gigantescos, sim, eram homens maiores do que os homens convencionais. Hoje mesmo nós temos na face da Terra seres humanos que estão bem fora da média de estatura do seu grupo, da sua etnia. Você olha, por exemplo, em alguns esportes, nós podemos perceber certos seres que mesmo para o seu grupo de origem, para o seu país, eles são gigantes. E há relatos nas Escrituras Sagradas, em escrituras antigas de outros povos, de seres ainda um pouco maiores do que esses que nós vemos hoje. Então, esses seriam exemplos, na antiguidade de Néfilins, ainda que haja a possibilidade que o texto sagrado não esteja falando em estatura física, mas esteja usando uma metáfora para se referir a uma estatura, talvez diante dos homens, uma questão de poder, grandiosos, gente poderosa. Mas definitivamente não é possível fazer uma boa interpretação do texto sagrado, uma interpretação coerente com o restante da interpretação que a gente faz, e dizer que esses seres eram híbridos entre anjos e homens. Não, eles eram seres humanos, nascidos de uma linhagem pecaminosa, uma linhagem que era perversa e contra Deus, misturada com a linhagem do povo santo, e aí surgiram esses seres, então, que foram grandes guerreiros, que foram grandes líderes, e isso lá no comecinho do Gênesis, capítulo 6. Elias foi arrebatado ou não? Grande questão novamente. A controvérsia sobre a carta de Elias. Vamos lá, eu preciso lhe situar. Eu estou aqui respondendo perguntas que talvez você nem conheça a história para ter a dúvida. Elias foi um dos maiores profetas da história, e ele viveu num período lá do Antigo Testamento, e ali próximo aos 900 anos antes de Cristo, estou arredondando para mais, tá? E Elias foi sucedido por Eliseu, e esses profetas eles foram muito diferentes. Eles, em termos de milagres, realizaram coisas que estão fora do comum para profetas. Algumas histórias realmente incríveis do que aconteceram com esses homens. Mas Elias aqui tem um episódio bastante peculiar junto a Eliseu. No livro do segundo Reis, o segundo livro dos Reis, o capítulo 2, os versos 1 a 11, nós lemos ali o momento da partida de Elias, que não é a morte. Elias vai vivo para o céu. Ele está conversando com Eliseu, que é seu discípulo, e fala, olha, eu vou ser tomado daqui, eu vou ser levado. E eu queria saber o que você quer, qual é o presente que eu vou lhe dar. Eliseu fala assim, olha, eu quero o dobro
do Espírito que está em você. Dobro de poder. Você pede uma coisa difícil, mas vamos fazer o seguinte: se você estiver presente no momento que eu for levado, é porque Deus está lhe concedendo isso. E de fato acontece, eles estão caminhando juntos pelo campo, uma carruagem de fogo passa entre eles, separa os dois, e Elias é levado aos céus num redemoinho. Então a gente até se confunde, acha que ele foi levado na carruagem de fogo. Não, ele foi levado no redemoinho. E Elias é levado ao céu, e a Bíblia diz isso textualmente. Então, se a Bíblia diz, eu acredito. E aí, o tempo passa. Nós estamos por volta aí de 868 a.C., segundo algumas boas datações de cronologia. E Elias era um profeta, então, lá da região norte, chamado Israel. Nessa época, o país estava dividido, chamava-se Judá ao sul e Israel ao norte. Israel estava numa decadência moral intensa e rápida. Os reis se sucediam em carnificinas. Não havia uma linhagem estável, e Judá seguia com a linhagem do rei Davi. Eliseu seguiu o ministério de Elias, prosseguiu nesse ministério no norte, e 8 anos depois da partida de Elias, surge uma carta de Elias. E uma das coisas mais peculiares dessa carta não é o tempo em que ela surge, é onde ela surge, porque ela vai aparecer nas mãos do rei de outro país. É uma carta endereçada ao rei de Judá. Elias não profetizava para Judá. Elias trabalhava profetizando lá em Israel, no norte. E aí então surge uma carta lá em Judá, uma exortação a um rei que estava se pervertendo. Surge a dúvida natural. Como é que essa carta surge tantos anos depois? Lhe digo que não é a única. Nós temos um outro caso. Quando o rei Ciro, imperador da Pérsia, chegou em Israel e invadiu aquela terra, num dos episódios, ele foi invadir Babilônia e já tinha contato lá com os judeus também, mas enfim, nessa história, quando seus exércitos invadem Babilônia e, portanto, tomam também a propriedade de Israel, numa biblioteca ele encontra um texto sagrado, um texto antigo, muito tempo antes, endereçado a ele, com o nome dele, onde era afirmado que Deus estava chamando ele, Ciro, para ser o dominador do mundo e o restaurador de Israel. Então veja que não é o único caso de uma carta mandada para alguém muito tempo depois. A diferença é que, em relação a Ciro, esse texto estava dentro de um texto maior de profecia, e a carta ali de Elias para o rei de Judá, ela parece ser apenas uma carta avulsa enviada para lá. Vamos às possibilidades. Há quem diga que a Bíblia está errada quando disse que Elias foi arrebatado aos céus, que ele não foi. Há quem diga que a Bíblia omite que ele foi arrebatado aos céus e voltou logo em seguida em outro lugar. O que também implicaria em uma contradição ao texto sagrado, já que a Bíblia fala que ele foi e não voltou. E há quem diga que foi Eliseu que escreveu a carta. Teríamos um problema que aí o texto estaria errado. Enfim, há muita coisa que é dita. Eu sou daqueles que acreditam na profecia e que acreditam na capacidade profética. E eu acredito, portanto, que Elias sim escreveu essa carta durante seu ministério, antes da sua partida, e que essa carta foi guardada e reservada para ser entregue ao rei de Judá 8 anos depois, em outro país, em outra época. Talvez por Eliseu, talvez por algum outro dos discípulos dos profetas. Eu creio nisso porque é a possibilidade, a hipótese que mais se encaixa dentro do texto sagrado. Isso é definitivo o que eu estou dizendo? Não. Isso não é definitivo, porque isso depende de a gente fazer um estudo, juntar as pontas e concluir isso. Minha conclusão pode estar equivocada, sim, não só a minha, não é minha, ela é de autores, mas pode haver uma outra possibilidade até o momento, passados já aí 2 milênios de história da igreja e mais de 2 milênios e meio desses fatos, não surgiu ainda uma hipótese melhor, então eu vou ficando com essa. Travessia do Mar Vermelho, Mar de Juncos e tentativas de explicação a respeito. Eu não tenho muitas dificuldades com isso, eu não sou daqueles que tenta encaixar o êxodo em eventos naturais.
Sabe por quê? Porque eu creio na coisa mais absurda do universo. Eu creio que o Filho de Deus, o próprio Deus, resolveu encarnar em forma humana, vir à Terra, ministrar aqui durante muitos anos, morrer numa cruz para pagar os meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia, pela própria força, que ele subiu aos céus e que mais, no último dia, ele vai também me ressuscitar para que eu viva com ele. É a coisa mais absurda que você pode ouvir da boca de um homem e eu creio nisso. A Bíblia fala, né, que o que é loucura para o mundo é o conhecimento e a ciência e vice-versa. Então eu creio nisso. Se eu creio nisso, eu não tenho nenhum problema em crer que o que aconteceu lá no período do Êxodo, conforme é narrado, foi fato. E eu creio sim que a travessia do Mar Vermelho foi um ato miraculoso conforme descrito na Bíblia. Que ali então houve uma separação das águas para o povo passar a pé seco. Eu não tento fazer eu considero uma forçada de barra, dizer que foi uma maré especial, porque aí, se a gente vai por esse caminho, complicou, porque... E o resto da Bíblia, como é que a gente faz? A Bíblia é um livro cheio de atos excepcionais. E quem fica tentando transformar o excepcional no comum, no do dia a dia, faz o que com a salvação? Porque a salvação não é do dia a dia. A salvação é extraordinária. O que a gente faz com isso? Eu fico realmente com a interpretação que diz que aqueles fatos aconteceram. Então eu creio que foi isso mesmo. Que Deus enviou uma palavra. Moisés, está clamando a mim por quê? Diga ao povo que marche. E aí o povo marchou. E aí o mar se abriu. E eles passaram a pé seco. É isso que eu creio. Livros apócrifos e deuterocanônicos. Essas perguntas aqui estão ótimas. Eu vou me pedir licença tomar uma água para a gente poder continuar. Vamos a eles então. Livros apócrifos. É o primeiro termo aqui que eu vou abordar. Nós temos a lista dos livros da Bíblia, né? Aquele grupo de livros que compõe a Bíblia Sagrada. E essa lista ela é comumente chamada, isso não é um nome que está na própria Bíblia, é um nome técnico que foi criado, que é o cânon. Né? O cânon é a lista dos livros sagrados. E aí nós chamamos de apócrifos aqueles livros que não são reconhecidos dentro do cânon. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu não vou repetir todo esse conteúdo, sobre a formação do cânon. Eu vou ver se deixo aqui alguma referência para você. Mas procure aqui nessa mesma série, Pergunte Aqui, é um dos primeiros vídeos, né? A formação do cânon, a formação da Bíblia, a escolha dos livros da Bíblia. E nós temos os livros, os apócrifos, os que não são canônicos. Tem de tudo. Tem uma editora brasileira, inclusive, que publica, acho que hoje deve estar já em 3 volumes. Tem mais conteúdo em cada volume do que na Bíblia, um monte de material. E pelos mais variados motivos, eles não são livros sagrados. Alguns são uma ficção de fantasia com tantos erros. Eu costumo dar o exemplo, né, como se alguém dissesse que achou uma carta perdida lá do imperador do Brasil, Dom Francisco. Aí você fala, peraí, nunca teve imperador com esse nome. Pois é, tá vendo? Já começa aí. Né, e que lá no século XVII ele teria relatado que estava vendo na televisão a questão das guerras, da Primeira Guerra Mundial. E você fala, mas peraí, século XVII não tinha guerra mundial, não tinha televisão? Exato. Tem livro apócrifo que é assim, é uma salada de informação muito tardia, querendo dizer que a informação antiga é um monte de erro. Tem livro apócrifo que realmente é da época, é realmente antigo. Só que ele contradiz a Escritura Sagrada, então não entrou por uma série de motivos. Então os apócrifos, eles são uma variedade enorme. Uma vez uma amiga até me perguntou, né? Uma revista aí disse que surgiu um novo livro apócrifo. Não era novo coisa nenhuma, era novo para vender revista, né? E meu amigo me perguntou, né, o que aquilo fazia com a minha fé. Eu falei, não faz nada. Esse livro é conhecido, e mesmo que não fosse conhecido, eu já tenho a Escritura Sagrada. E ela foi formada dentro do corpo de Cristo há muito e muito tempo. Nós adotamos para o Antigo Testamento o cânon judaico, e no Novo Testamento a igreja, ao longo de um processo lento e gradual, foi formando o seu cânon. Não creia na baboseira, na abobrinha que diz que o cânon foi formado por Constantino no Concílio de Nicéia. Leia os documentos a respeito do Concílio de Nicéia. Isso nem era assunto daquele concílio. O grande assunto daquele concílio era a heresia de Ario, que dizia que Jesus Cristo era uma criatura de Deus, então ele não era divino.
Só a título de curiosidade, foi nessa história, nesse momento, que o Papai Noel foi lá e meteu a mão na cara do Ario. Aí você fala assim, Papai Noel? Sim, São Nicolau, o bispo lá da Turquia, ele desceu o braço no Ario durante o concílio. E se você não sabe, São Nicolau é a figura que inspirou o Papai Noel, então eu brinco que o meu Papai Noel, ele é muito raiz, porque ele desceu o braço no Ario para defender a divindade de Cristo. Brincadeira, é só para citar aqui esse fato curioso. E aí nós temos uma outra classe de livros que já suscitou alguma discussão, hoje eu não vejo grande discussão sobre isso, são os deuterocanônicos, uma expressão que quer dizer livros do segundo cânon. São livros que constam, alguns livros inteiros e algumas porções de livros, no cânon da Igreja Católica Apostólica Romana, e eles não constam nos cânons dos grupos judaicos contemporâneos, dos grupos protestantes, seja o nome que você quiser dar, e são também um pouco diferentes do cânon da Igreja Ortodoxa Oriental. O cânon da Igreja Ortodoxa Oriental contém mais livros até. Então vamos lá a essa discussão e o que eu acho sobre isso. Primeira coisa, nenhuma diferença doutrinária relevante entre o protestantismo, o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo, nenhuma vem da adoção ou não dos livros deuterocanônicos. Não é daí que vêm as diferenças. As diferenças todas vêm da interpretação daquilo que todo mundo considera canônico. Então, esses livros eles não são livros que vão mexer com fundamentos da fé. E vamos lá então de onde que vem essa história. É o seguinte, quando o grupo de 70 anciãos sob as ordens de Alexandre o Grande, no Império Grego, quando eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, eles também traduziram esses textos. Posteriormente, as comunidades judaicas rejeitaram esses textos como canônicos porque traziam contradições ao texto sagrado, ou tinham erros grosseiros mesmo, ou tinham a sua autoria e época claramente modificadas. Eram textos, alguns eram bem posteriores aos autores, eram inserções indevidas. Então, o judaísmo não adotou esse cânon. E esses livros, eles vêm, então, junto ao grupo de livros que a igreja adota, mas eles vêm ainda sob certa discussão. Quando chega na Reforma Protestante, na Europa, Martinho Lutero faz a primeira tradução da Bíblia dos idiomas originais para o alemão. E ele traduz, sim, os deuterocanônicos. Há evangélicos que dizem que não. Sim, eles foram traduzidos porque eles já eram usados pela igreja, no entanto, numa categoria um pouco diferenciada. Então, Lutero traduz esse material todo e põe num anexo do Antigo Testamento. Só aqui um detalhe, todos os deuterocanônicos são do Antigo Testamento, tá? Não há discussão sobre o Novo Testamento. Lutero põe num anexo. E os grupos protestantes, ao longo do tempo, vão debatendo sobre a canonicidade desse material. A Igreja Católica Apostólica Romana, numa resposta à Reforma Protestante, convoca um concílio, se eu não me engano foi o Concílio de Trento, e o concílio vai lá e afirma que todos esses livros são canônicos. E aí, alguns grupos protestantes, como uma espécie de uma diferenciação do mundo católico, dizem assim, bom, já que eles afirmam que é, nós afirmamos que não são. E aí saem esses livros das Bíblias de boa parte dos protestantes, não dos luteranos. Eu tenho uma Bíblia, a Bíblia de Lutero, uma Bíblia alemã, ela é ali de 1800 e alguma coisa, e ela tem sim todos os deuterocanônicos no anexo. Mais tarde, eu não sei como é que é na Igreja Luterana na Alemanha, mas o que acontece é que mais tarde, pelo menos aqui no Brasil, as igrejas luteranas adotam as Bíblias comuns ao mundo evangélico, que contém lá o cânon com seus 66 livros, e as Bíblias católicas romanas têm o cânon com 73 livros, mais algumas porções adicionadas, por exemplo, a Daniel. Mas eu citei também a Ortodoxa Oriental, que aqui no Brasil é um grupo menor, não muito conhecido.
E quem lê uma Bíblia Católica Romana encontra, por exemplo, o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Quem ler uma Bíblia Ortodoxa Oriental encontrará o terceiro livro de Macabeus. Então vejam que também tem uma diferença, e algumas igrejas ortodoxas têm cânons um pouquinho diferentes. Eu não estudei a fundo esse tema das igrejas ortodoxas, mas eu tive informação que existe a igreja ortodoxa na Etiópia, que o cânon dela é maior ainda, seria o maior cânon que tem, mas uma igreja realmente para nós praticamente desconhecida. Temos então essa diferença e vamos lá de maneira resumida. 66 livros, todos adotam, sem discussão. Outros livros, há discussão, são adotados pelos católicos romanos, católicos ortodoxos orientais e alguns ainda a mais pelos orientais. Nenhum desses livros em discussão, nenhum deles, estabelece doutrinas fundamentais que diferenciam protestantes de católicos romanos de católicos orientais. Nenhum. Então, a questão não é essa. Conheço protestantes que leem e estudam os deuterocanônicos pela sua validade histórica. Conheço católicos que têm dúvidas quanto aos deuterocanônicos. Isso é uma questão sua, que você deve definir o que é. Eu, particularmente, adoto, no meu dia a dia, na minha leitura diária, o cânon do Antigo Testamento, o cânon judaico, que, portanto, traz para a nossa Bíblia atual uma lista de 66 livros. Então, espero com isso ter respondido a questão dos deuterocanônicos. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. O que acontece depois da morte? E essa questão aqui, eu já vou juntar com uma outra pergunta que me foi feita por outra pessoa também aqui no canal, que perguntou, eu não creio no sono após a morte, poderia explicar sobre? Então vamos lá. E eu vou me apoiar, é claro, no texto bíblico. Existe uma tese de alguns cristãos que diz que, após a morte, o cristão fica num estado como se fosse uma hibernação. A alma fica inerte, sem consciência. E que só lá na ressurreição é que essa alma será então acordada para a consciência e voltará então a se perceber e a perceber Deus. E aí nós temos os textos sagrados que entram em choque com essa visão. Por exemplo, nós temos lá em Lucas 16, de 19 a 31, a história do rico e do Lázaro, onde eles estão no pós-vida, antes da ressurreição, e eles têm consciência, estão conversando. Temos também, quando nós vemos lá no Apocalipse, mas aí já a cronologia já complica um pouquinho mais, mas nós temos também indicação de pessoas que já não estão vivas nesse mundo, não estão ainda ressurretas, mas estão lá louvando a Deus. Então, eu não acredito nessa teoria do sono após a morte. O que acontece após a morte, eu não sei. A Bíblia não nos explica. Ela só nos fala do destino daqueles que são redimidos por Cristo, que é diferente do destino daqueles que não aceitam a remissão dos seus pecados em Cristo. Sei que existe um estado de consciência, porque a Bíblia mostra isso, em alguns textos, mas eu não vou me meter aqui a fazer contos e histórias do que a Bíblia não ensina. A minha visão sobre os fatos, sobre a história é o seguinte: a Bíblia não ensina tudo sobre a história da humanidade. Nós temos outras fontes históricas, então eu também me apoio em outras fontes, ainda que a Bíblia seja a fonte histórica fundamental. Se você não sabe, nós temos mais confiança em termos de literatura e arqueologia no texto sagrado do que nos livros sobre a história de Roma. Por quê? Nós temos mais abundância de cópias do texto sagrado, mais próximas da época de sua escrita, do que nós temos de cópias da história de Roma em relação à época de sua escrita. Então, a Bíblia realmente, como peça arqueológica, é fantástica. Mas ainda assim, eu me apoio sim em historiadores, como eu uso muito Flávio Josefo, você que acompanha o canal sabe disso, um homem que viveu a época da queda de Jerusalém, e outros tantos. E o que a história não diz e a Bíblia não diz, eu não me meto a conjecturar. Eu acho mau negócio, como hoje nós temos as demonologias, pessoas que alegam terem conhecimento sobre o mundo demoníaco, que tiveram revelações e contatos com isso. Não vejo sentido nisso e acho uma prática até antibíblica. E também tentar fazer afirmações sobre o mundo espiritual, baseado em supostas visões e profecias particulares de um ou outro. Não vou por esse caminho também,
Espero com isso ter conseguido atender a essa pergunta. E mais uma pergunta ainda, o tempo está passando, mas eu quero ver se hoje eu consigo, mesmo sendo um vídeo longo, atender essas perguntas, né? Alguém me pergunta assim: eu não acredito que após o cristão ter o Senhor como seu Salvador, o cristão tenha livre-arbítrio. Eu acredito. Eu acredito porque o próprio Jesus fala assim: vocês vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca. Nós vemos lá, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Nós vemos textos falando sobre aqueles que estavam com Jesus e abandonaram o caminho. Nós vemos exortações inúmeras nas cartas do Novo Testamento a indivíduos e a igrejas para que permaneçam no bom caminho ou para que se corrijam e voltem para o bom caminho. Isso não faria sentido se não houvesse livre-arbítrio. Não faria sentido uma exortação apostólica para alguém se esse alguém não tivesse a capacidade de escolher o que faz com essa exortação e com o seu caminho. Então eu creio sim no livre-arbítrio pleno. Eu não creio nas teses calvinistas que dizem que há uma predestinação total e absoluta. Não creio nisso. Sei que isso vai dar confusão porque são séculos e séculos de confusão. Então quem crê nisso, crê e acabou, mas eu creio no texto sagrado que diz que nós temos escolha sim. E, avançando ainda um pouquinho mais, essa aqui é a última pergunta, mas ela é um pouquinho mais longa, né? É sobre o conceito de fazer promessas, né? Eu comentei no livro de Atos 18, parte 2, né? Que é as histórias de Priscila, Áquila e Apolo. Eu comentei lá que a Bíblia não dá suporte à prática contemporânea de fazer promessas, que é aquela ideia da pessoa dizer assim: olha, se Deus me conceder tal coisa, então eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me conceder tal graça, eu vou fazer uma caminhada até tal lugar, ou eu vou acender um pacote de velas aqui em resposta, ou eu vou fazer uma oferta em dinheiro em tal local, ou eu vou ajudar o necessitado, enfim, são condicionantes. E eu afirmei naquele vídeo que isso é uma prática que vem do paganismo e migrou para dentro do cristianismo, que não é uma prática sagrada. E aí alguém muito observador me fez a pergunta e disse assim: olha, o que fez Ana, Jacó, quando fugiu do seu irmão, e Jefté? Eles não fizeram promessas, eles ofereceram coisas a Deus em troca de algo. Ainda que possa ter feito por ignorância, Deus aceitou suas promessas, não? É muito bom quando você é observador do texto sagrado e você ouve alguém ensinando e você confronta com o texto sagrado e você tem uma dúvida. E é melhor ainda quando você traz a sua dúvida. E eu agora vou ajudar a todos vocês que têm a mesma dúvida, e especialmente essa pessoa que gentilmente apresentou aqui o seu questionamento. Vamos lá? E eu tenho que lhe ajudar a saber quem são essas pessoas, né? Vamos então. A história de Jacó, ela está lá em Gênesis, né? E aqui eu quero ressaltar os textos de Gênesis 28, mas também de Gênesis 32, de 9 a 12. O que acontece? Eu citei já no vídeo aqui sobre dízimo no canal, que a essa altura deve estar dando uma boa confusão, né? Porque eu mexi numa coisa que é sagrada para alguns, que é o bolso. E eu comentei, né, da má prática de Jacó. O que acontece? Deus chega para Jacó numa revelação e fala: eu sou contigo e eu vou te abençoar. E Jacó, ele põe Deus em dúvida. Ele fala assim: se tu fores comigo e me abençoares, então eu vou te dar dinheiro. Vou te dar 10% do que eu ganho. E aqui é um problema, é uma falha de caráter. E quando a gente vai lá ver Jacó no capítulo 32 de Gênesis, ele já fala com humildade. Ele fala assim: o Senhor cuidou de mim, o Senhor é bom. Ele nem trata desse assunto vamos chamar assim, dessa promessa que ele teria feito, essa condicionante, né? Então, o exemplo de Jacó, a gente já tira de tela que Deus sim, né, conforme a pergunta aqui, né? Deus aceitou, né, por bondade. Jacó fez por ignorância. Deus não se interessou no 10% do Jacó. Deus aceitou o Jacó, né? Não aceitou a promessa, aceitou o Jacó por bondade. E Jacó se converteu dos seus maus caminhos. E nós não temos mais notícia dessa prática acontecendo. Esse período de Jacó é antes da lei de Moisés. Nós não temos nenhuma notícia nesse período disso ser uma prática recorrente entre o povo de Deus, disso ser incentivado ou ensinado por qualquer servo de Deus. Mas temos apenas Jacó num momento de fraqueza e pecado, colocando Deus em dúvida, tendo Deus já prometido sua bênção, e fala assim: então tá bom, então se tu me abençoar mesmo, vou te dar dinheiro. Então acho que deu para entender que o caso de Jacó aqui não é uma validação da prática contemporânea de fazer e pagar promessas.
Temos então o caso de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Ana era estéril. Ela era uma das duas esposas de um homem chamado Eucana. Na época se praticava ainda a poligamia, um horror, e que graças a Deus foi encerrado na história do povo do Senhor. E a sua rival, né, que sempre dava rivalidade, zombava dela. E ela então vai até o local da tenda sagrada e ela ora com o coração partido. E ela fala assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou consagrar meu filho a ti. Ele vai trabalhar contigo aqui. E esse vem a ser o grande profeta Samuel. Se você acha que Samuel não foi grande, leia as coisas que ele fez. Entre muitas coisas que ele fez, ele ungiu 2 casas reais em Judá e Israel. Então, o homem não foi pouca coisa, foi o grande Samuel. E, de fato, ela foi aceita por Deus. Ela já faz essa promessa dentro do contexto da lei de Israel. E na lei de Israel não há qualquer menção a barganhas com Deus. Ela faz isso com o coração aflito, né? Temos que ver ali uma mulher que desejava ser mãe numa sociedade que a mulher estéril não tinha valor, ainda que o marido dela fosse ótimo com ela, mas ela se sentia amargurada. E Deus a aceita. E não há qualquer indício de que Deus tinha alguma expectativa que houvesse a necessidade de uma promessa. A própria lei não previa isso. E vamos agora para o terceiro exemplo, Jefté. Também tratei desse Jefté aqui quando tratei da introdução a Juízes. Jefté é no período já depois da lei de Moisés, no período bárbaro dos Juízes. Ele vai para uma guerra e ele faz então uma promessa a Deus. E o resultado é catastrófico, né? Ele fala para Deus: olha, se você me der vitória, o primeiro que sair da minha porta quando eu voltar, eu sacrifico. Aí sai a filha. Eu expliquei lá em Juízes, se você não pegou a explicação, vá lá. Ele não matou a filha, tá? Ele matou um animal no lugar. Aqui eu vou resumir. Ele prometeu que ia fazer um holocausto, um sacrifício, e o texto fala que ele cumpriu o seu holocausto e sacrifício. Mas a lei de Moisés dizia que quando fosse votado um ser humano a holocausto, se colocava um animal no lugar. E Jefté aparece lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, e é dito sobre ele que era um homem tão santo que este mundo não era digno que ele pisasse os pés sobre essa terra. Você acha que a Bíblia diz isso de um homem que matasse sua filha em sacrifício? Não, né? Então ele matou um animal. Mas a consequência foi catastrófica. Por quê? Porque essa filha foi dedicada ao serviço santo, nunca pôde se casar, nunca teve filhos, e ela teve grande amargura por causa disso. Então, o que Jefté fez não foi bom, não foi previsto pela lei, não foi sancionado depois, não houve nenhum ato religioso dizendo assim: olha, isso foi uma boa prática, e isso não é algo que vem sendo repetido pelo povo de Deus. E aqui, para arrematar esse conteúdo, eu tenho que lhe lembrar que o Antigo Testamento é uma revelação parcial. A revelação plena é apenas um Novo Testamento com Jesus Cristo. Muita coisa do Antigo Testamento era sim tolerado por Deus, como, por exemplo, a poligamia. Era apenas tolerado. Não era o plano de Deus para o homem. Desde o princípio, Deus fez um homem para uma mulher. Então nós temos práticas do Antigo Testamento, nós temos que olhar para o Antigo Testamento como revelação parcial e buscar para a nossa conduta o que nós encontramos no Novo Testamento e do Antigo aquilo que é referendado pelo Novo. E nós não encontramos na Bíblia Sagrada esse conteúdo de fazer barganhas com Deus, oferecer coisas para Deus em troca de bênçãos. Nós não encontramos isso como uma prática sancionada para o povo de Deus. Pelo contrário, o Novo Testamento fala que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, já tem para nós todas as bênçãos, não depende de nós fazermos barganhas com Deus. Espero com isso ter também atendido a sua dúvida, e aqui nós já vamos para mais de 40 minutos de vídeo. Eu acho que é o vídeo mais longo da história desse canal, mas realmente tínhamos muitas perguntas agora e eu não queria deixar nenhuma delas sem ser atendida. Agradeço sua atenção. Se ficaram dúvidas ainda, especialmente os autores das perguntas, pergunte mais, nós vamos explorar mais esses conteúdos. E você que tem dúvida, uma dúvida honesta, sincera, não fique com ela para você. A pergunta ruim é aquela pergunta honesta que não é feita. E você que está com uma pergunta aí, né, ali quase, escreve agora. Pega aqui nos comentários, bota a sua pergunta.
Se for alguma coisa que já está respondida aqui, eu lhe dou a indicação. Se for alguma coisa que for bem curtinha, eu respondo no comentário. Se for algo que exigir um pouco mais de atenção, eu faço um vídeo ou incluo num vídeo para a gente poder tratar desse tema. Muito obrigado pela sua atenção. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!